Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão para a nossa prova de geografia. Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos falar sobre mapa. Os mapas também são muito usados para a representação de uma paisagem. Assim como nas fotografias, por meio dos mapas, podemos ter várias informações sobre o lugar que estamos representando. Então, o mapa, ele nos traz informações sobre aquele lugar que estamos representando. Os mapas são representações geográficas de paisagens, ou seja, desenhos dos espaços que estão à nossa volta sobre uma superfície plana, como se estivéssemos vendo a paisagem do alto. Então, o mapa ele é uma representação gráfica, ou seja, um desenho daquele espaço que está em nossa volta, só que como se nós estivéssemos olhando do alto, de cima. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pontos de referência. As orientações que normalmente damos às pessoas para chegarem a determinado lugar são chamadas de pontos de referência. Pontos de referências são elementos naturais ou construídos pela pessoa, que ajudam a encontrar e a traçar um caminho. Para que o mapa de um lugar seja compreendido por todos, usamos os pontos de referência para padronizar as informações. Com essas referências, registramos tudo o que foi observado, de forma que outras pessoas possam reconhecer e entender o lugar que estamos representando. Podemos chamar esse registro de representação geográfica. Então, toda orientação que nós damos para uma pessoa chegar a um determinado lugar ela é chamada de ponto de referência. E para que um mapa seja entendido por todas as pessoas, nós usamos os pontos de referência para padronizar as informações. E assim, chamamos esse registro de representação geográfica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a maquete. A maquete é mais uma forma de representar a paisagem. Ela pode ser usada para representar grandes estruturas, como um prédio, uma casa ou até mesmo uma cidade inteira. Os elementos são feitos de forma tridimensional, com o objetivo de representar o mais fielmente possível a paisagem real. Então, a maquete é uma forma de representar uma paisagem. Pode ser feita de grandes estruturas como pequenas, como um prédio, uma casa, uma cidade, ou até mesmo um ambiente, como um quarto, uma sala. Então, ela tem o objetivo de representar como aquele ambiente é ou como aquela paisagem é, o mais fielmente possível, o mais parecido com a paisagem real. Agora nós vamos falar sobre o limite geográfico. O limite geográfico é a representação que separa os espaços ou lugares. Dentro do limite do município, podemos encontrar o espaço rural e o espaço urbano. No Brasil, as prefeituras, que representam o poder do município, localizam-se na área urbana, chamada de cidade. Então, o limite geográfico é a representação que separa os lugares. Então, por exemplo, ele dá limite aonde uma coisa termina e começa outra. Esse limite ele pode ser representado por um objeto feito pelo homem, quanto um objeto natural. Ou pode ser representado por nenhum objeto, só alguma indicação, que está terminando uma coisa e começando outra. E agora, dentro do limite do município, podemos encontrar o espaço rural e o espaço urbano. E as prefeituras, elas ficam localizadas na área urbana, que chamamos de cidade. Chamamos de paisagem geográfica aquela que possui mais elementos culturais,
Sua formação acontece pela transformação que as pessoas realizam no ambiente e que servem para atender às suas necessidades. Algumas paisagens possuem elementos culturais, outras possuem muitos elementos naturais e poucos elementos culturais, pois foram pouco modificados pelo homem. Essas paisagens são consideradas paisagens naturais. Agora observe essa imagem ao lado. Nós temos uma paisagem geográfica ou uma paisagem natural? Pare e pense um pouquinho. Falamos ontem na nossa aula do Zoom sobre isso. Nós temos uma paisagem natural, porque existem poucos elementos geográficos, que é a tirolesa e o homem. Tem pouca transformação nesta paisagem. Então, ela é uma paisagem natural. Bom, pessoal, nossa pequena revisão foi essa. Uma boa prova. Nos encontramos mais tarde. Um beijão. Tchau!